Olá, estudantes da segunda série do ensino médio, professores e colegas que estão nos assistindo e você que gosta de sempre aprender mais, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso aprofundamento à cultura do solo do Campo à Cidade. Eu sou a professora Sumaia, esse é meu sinal, e estou aqui com a Natália, fazendo a nossa interpretação de Libras. Olá, Natália, tudo bem? E vou fazer minha autodescrição. Sou uma mulher de pele parda, de 1,60 m de altura, tenho olhos e cabelos castanhos escuros, estou usando uma camiseta cinza, estou com uma jaqueta jeans por cima, que hoje está friozinho, calça jeans e tênis. Também uso óculos no modo quadradinho, tá certo? E estou com os cabelos presos. Bom, e hoje, para nossa aula, claro, eu não estou sozinha, estou extremamente lisonjeada por estar em tão ótima companhia, tá certo? Vocês não conhecem, mas alguns professores de vocês com certeza conhecem, que é o nosso professor formador aqui da EFAP, Luiz Eduardo Zacarias. Olá, Luiz, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Salve, salve, bom dia, professoras, professores, estudantes. Eu sou o Luiz, professor de filosofia da rede já de um tempo, hoje como formador da EFAP. Sou homem preto, careca, barbas grisalhas, uma camisa caramelo, marrom. Eu não sou muito bom em definir cores. Calça cinza e tênis branco, e tenho a honra de estar aqui com o Sumaia hoje. Aí eu acho que eu vou me sentir mais honrada ainda por ter um professor formador aqui na nossa rede, pessoal. Os professores fazem formação semanais e isso é super importante ser ressaltado. Quando eu vim para a rede pública de ensino do estado de São Paulo, foi uma das coisas que mais me chamou a atenção e que mais me fez feliz, né? Em ser professora, porque a gente sempre fazendo as ATPCs, a gente aprende bastante. Então eu sou muito feliz assim de estar na rede, de ter professores formadores como vocês, que sempre estão trazendo, se informando, formando, para dar formação para nós, para que nós, professores aí também, possamos trazer o melhor para vocês, alunos, tá certo? Então, muito obrigada pela sua presença. Então, agradecemos. Bom, pessoal, então, vamos começar aí a nossa aula, lembrando aí qual é o momento que nós estamos. Nós estamos aí na atividade 5, encerramento da unidade curricular 1, tá certo? Lembrando do nosso aprofundamento, que eu já falei para vocês, a cultura do solo do campo à cidade. A unidade curricular 1, o indivíduo e o ambiente. Componente curricular que nós estamos falando é transformações do solo comigo, tá certo? Bom, então aqui nós temos as habilidades do currículo paulista passando para vocês, tá certo? E as dos eixos estruturantes. Hoje nós vamos trabalhar com a EMIF CNT 02, tá certo? EMIF CNT 03 e a EMIF CNT 07, tá certo? Bom, e claro, não esqueçam de pegar aí o diário de bordo. Então pausem o vídeo, aquele momentinho que vocês têm para pegar aí o caderno de vocês para fazer as anotações. Coloquem a data que vocês estão assistindo a esse vídeo, o nome e o título da aula que eu já trouxe para vocês, as informações relevantes que eu acho que vão ser muito bacanas, as informações que a gente vai falar hoje, as dúvidas eventuais que vocês possam ter, anotem, né, no caderno e levem para o seu professor. E claro, ao final dessa aula, não esqueçam de avaliar aí com o QR Code, tá certo? Bom, dito isso, né, vamos falar aí sobre o objetivo dessa atividade 5. Então, o objetivo dessa atividade é para encerrar aí a nossa unidade curricular, o indivíduo e o ambiente, a gente sugere investigar uma região super interessante que eu tive o prazer de estar lá uma vez, né? No estado de São Paulo, que é chamado de Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira, mais conhecido pela sigla PETAR. O parque localiza-se entre as cidades de Apiaí e Itaporanga.
Bom, ele é considerado uma das unidades de conservação mais importantes do mundo, né? Tem outras unidades de conservações muito importantes também. A gente utiliza o termo UC, geralmente, para falar de unidade de conservação. Então, se vocês verem em algum slide ou em algum momento eu mesma falando UC, já sabe que UC significa unidade de conservação, tá certo? Ela abriga a maior porção da Mata Atlântica preservada do Brasil e mais de 300 cavernas, galera. A região abriga a comunidades quilombolas, como o quilombo de Ivaporunduva, tá certo? Então, é super legal a nossa aula de hoje, né, que nós estamos falando aqui e que vamos trazer para você. Como eu já estive lá, eu vou poder contar um pouquinho do meu conhecimento pessoal a respeito. Se você mora aí perto e nunca foi, gente, tá na hora de se movimentar e ir. A ideia aqui para o aprofundamento é que se a gente conseguisse fazer uma aula em campo lá, seria ótimo, mas não foi possível, tá certo? Então, a gente vai ficar com algumas imagens, tá certo? Do nosso processo. As imagens que eu tinha minhas, tinha sempre alguém. Então, como a gente tem essa questão de direitos autorais, eu não posso trazer as imagens que eu fiz lá com a galera que eu conheci, tá certo? Mas é uma região muito bacana, né? Que se as escolas pudessem ir e visitar e falar, também seriam muito importantes também. E claro, né? Uma das coisas que eu só fiquei sabendo algum tempo posterior, senão eu teria visitado, é justamente as comunidades quilombolas, tá certo? É por isso que o professor Luiz está aqui, para falar sobre essas comunidades quilombolas, tá certo? Então, já percebeu que a nossa aula de hoje vai ser recheada de coisas muito interessantes. Bom, então, nesse processo aí, falando sobre cavernas. Então, quando a gente pensa em cavernas, a gente já pensa em lugar escuro, né? De certa forma, é escuro. E cheio de morcegos, né? Mas a gente vê morcego também até aqui na cidade de São Paulo, né? Outro dia eu estava vindo aqui no parque próximo que a gente tem. E tem morcegos também, gente. Então, não é só nas cavernas que vão ter morcegos. Em outros lugares também. Talvez por ser mais escuros, é o local onde eles se sentem... E menos som, né? Ali eu acho que eles devem ter um ambiente melhor para eles, até em questão de silêncio, né? Alguma coisa assim. Mas se a gente pensar aí no questões históricas, o homem, quando a gente fala assim, na pré-história, a gente fala do homem das cavernas, porque as cavernas eram os locais onde eles procuravam abrigos, né? Isso, as residências, enfim, os lugares seguros para passar temporadas, construir algo em torno, né? Frio também, né? Sim. Porque a caverna, gente, a gente acha que é fria, mas não é não. Ela é quente porque ela tem muito vapor de água, né? Então, as cavernas, na maioria delas, elas têm sempre água. Na verdade, a formação das cavernas ocorreram por conta da água, né? Que foi escoando esse processo de intemperismo que a gente estudou e que vocês estudaram em outros aprofundamentos. Então, a gente vai ver. Lógico que a gente tem cavernas que são um pouco mais secas, porque a água, que são cavernas com mais idade, né, se a gente for pensar, mas tem caverna em todo local, assim, você vai ver que ela é um pouco mais úmida ainda em algumas regiões, tá certo? E aí, esse processo de água e vapor de água que tem ali dentro, mantém a caverna aquecida. Essa foi uma questão que eu senti assim que eu entrei, né? Porque o dia estava frio, chuvoso na região Mata Atlântica, né? Tem o clima mais úmido, né? A temperatura e tudo. E aí, quando eu entrei, eu falei, nossa, aqui tá mais quente. Tanto é que eu tava com uma blusa de frio. O primeiro intuito foi tirar. Eu não estava fazendo nenhum esforço, porque a primeira caverna que eu conheci foi a chamada Caverna do Diabo, né? Muito famosa aí. E tem acessibilidade muito fácil, então, para as pessoas entrarem. E aí foi o meu primeiro contato com caverna. E eu já gostei. E eu fui por conta do meu sobrinho que tinha pedido, né? Aí a gente foi e conheceu a caverna. E eu já senti que estava calor. E ela é uma caverna que você nem precisa de muito esforço para andar. Então, não era porque eu estava caminhando que eu comecei a ficar aquecida, gente. Eu já estava caminhando pelo parque, mas já percebi aquela diferença, né? Então, foi nas cavernas onde a gente começou a achar também aquelas primeiras pinturas rupestres, né?
que eu acho magnífico, que eu quero ir para o norte para conhecer justamente lá no Piauí os parques que tem, né? Porque tem, olha gente, tá vendo? Eu querendo conhecer história, eu de exatas querendo conhecer mais e me aprofundar mais a parte de humanas, né? Bom, então as cavernas elas têm formações ali que diferenciadas, né? E tem algumas formações bem que você olha e fala, nossa, mas como isso é possível, né? E tem a relação justamente sobre química, que é o que a gente está trazendo para esse aprofundamento, e uma relação de solubilidade, de sais, de colorações e épocas. Então, o processo de formação de cavernas, ele é muito longo, né? Por conta dessa escavação e até a formação de uma simples estalactite ou estalagmite é de maior tempo ainda, elas são estudadas. E quando eu fiz um curso, né, no começo do ano com o pessoal, que foi super bacana e significativo. Então, por isso que é importante a gente trazer. Eu amei fazer o curso, porque eu amei conhecer cavernas, né? Eu não fui. A primeira vez foi lá no Petar, na Caverna do Diabo, mas eu voltei e fui conhecer a região do Petar em si. Conheci 3 cavernas e dentro dessas 3 cavernas eu já achei maravilhoso. Quero voltar? Quero, né? E vou voltar, com certeza. Bom, então, eu gostaria que vocês olhassem e analisassem algumas imagens. Dentro dessas imagens, a gente está vendo colunas de formação, que é quando você tem o encontro entre estalactites e estalagmites, tá certo? E formações diferenciadas, né? Tem algumas formações que tem formato de bacon, que o pessoal fala. Então, depende muito da região, vocês vão ter formações diferenciadas, até a coloração também, né? Do que a gente tem. E uma das questões que a gente precisa entender é que as cavernas precisam ser preservadas, né? A preservação é muito importante ser colocada no nosso assunto, porque ela traz aí um local de abrigo também para animais. A gente acabou de falar dos morcegos, mas não são morcegos, né? Pequenos mamíferos também se abrigam nas cavernas. Locais onde você tem ali água ou rios subterrâneos, você tem ali animais que vivem nessas regiões, nessa porção aquática também. Tá certo? Micro-organismos, né? Opiliões, tipos de aracnídeos diferenciados. Então, tudo isso precisa ser preservado. E muitas vezes são espécies endêmicas. Então, lembrando, né? Espécies endêmicas são espécies que vivem apenas naquela região. Então, se você não tem uma preservação, essa espécie pode virar extinção. Tá certo? Bom, então, passando para vocês algumas formações agora das cavernas, né? As estalactites, por exemplo, elas têm uma forma cônica, elas são formadas por gotículas de água que escorrem do teto, tá certo? Da caverna, criando esse efeito de tubo cilíndrico. As estalactites, gente, é muito bacana. As cavernas kársticas, a gente está falando que elas são formadas por carbonato de cálcio. E a relação para ser formado cada 1 centímetro de estalactite são de milhares de anos aí que a gente está falando. E ela ocorre, né? Como é que a gota está lá e às vezes pinga e consegue formar? Porque você tem uma pressão de gás carbônico lá dentro da caverna que satura essa gotícula, fazendo com que o cálcio também consiga ali fazer o processo de cristalização, formar a substância. O processo de cristalização é formar os cristais, né, vagarosamente e dar esse formato. A mesma forma as estalagmites, né? As estalagmites, elas começam ali do chão da caverna e elas são formadas também pelas gotas, mas agora as gotas que escorrem e pingam das estalactites, tá? E elas vão se acumulando no chão, elas podem ser cônicas ou espirais, com discos, com uma pilha de pratos e outras formações. As colorações também vão variar, por exemplo, da quantidade de solo que consegue permear aí. Então, você vai ter uma região que é uma região que, além da umidade e das chuvas, você vai ter aí uma infiltração da água nessa região.
tá certo? Que vai ajudar a produzir aí esse processo das cavernas. Olha que interessante, gente. Bom, temos outras formações aí, alguns espeleotemas de formações de flores que são constituídas de aragonita, calcita ou até gipsita. Tá? A gipsita, para quem não sabe, é o talco e é extremamente, como é que eu posso dizer? Delicado. No sentido de que se você pegar, você quebra. Se você tentar tocar, você quebra. De tão fininho que é. E elas são cristais que se formam a partir de um ponto central e depois ficam todas espelhadas, né, formando cristais pontiagudos. E aí dão esse aspecto de flores. E geralmente elas crescem mais em regiões onde tem bastante água, né? A água fica empoçada e aí você tem cristalizações com substâncias químicas diferentes e aí você tem a formação de outros aspectos. Você tem reações químicas diferentes acontecendo ali, tá certo? Elas são mais colocadas, mais encontradas no chão de cavernas, mais raramente em paredes ou teto, tá certo? E elas são extremamente delicadas. Bom, mas falando agora em si, né, do Parque Estadual Turístico do Alto Ribeiro, PETAR, a gente tem aí o município, ele fica em Iporanga. O endereço aí é na rodovia, no quilômetro 159. O bairro é uma zona rural, né? A gente tem um CEP, a distância aí de São Paulo são 350 quilômetros. O e-mail para quem quiser entrar em contato com o parque, agendar a visita, tá certo? E os horários de atendimento do parque. Lembrando que muitos locais no parque você tem trilhas que você pode fazer sozinho, mas tem locais e cavernas que só pode ir com guia. E aí o guia você precisa contratar. Tá certo? Então, isso é importante também ter essa informação. E claro, né, gente, vai entrar numa caverna sem você saber o que tem e qual é o caminho, claro. Você vai se perder fatalmente. Tá certo? Eu lembro de uma caverna, não vou lembrar do nome, mas que talvez quem está nos assistindo vai lembrar. Que para chegar ao final, você tinha que atravessar uma porção de água que para mim vinha até aqui, ó, no pescoço. E aí a gente ia segurando numa cordinha, eu lembro até hoje. Quem não quer se molhar, pode dar meia volta e voltar tudo. Eu falei, voltar tudo? Não, eu vou passar, eu me molho inteira. Já estava chovendo lá fora mesmo, falei assim, aqui ou lá fora eu vou me molhar, então que eu me molho aqui e já chego molhada. Mas aí quando a gente saiu, tava um sol tão bonito que a gente já foi secando no caminho até o local que a gente estava nos hospedando. Então, foi bem bacana essa experiência, né? Então, ver que tem lagos enormes ou poças enormes de água ali na caverna ali e é mais geladinha, tá? Já vou avisar, não é quentinha. O vapor de água é quente, claro, mas a água é bem geladinha, tá certo? Bom, e aí a gente tem que falar, né, sobre as comunidades naquela região e como elas são formadas. Então, o professor Luiz vai falar um pouco para a gente sobre os quilombos e as comunidades quilombolas. Primeiro, quero dizer que estou aqui encantado com a aula. Esse universo dentro das cavernas, né, que é a princípio desconhecido para a maioria das pessoas, é fantástico. E a gente percebe ali o quanto a ação do tempo e a preservação faz com que o lugar se preserve, né? Isso é muito interessante. Pensando nessa questão da preservação e da ação do tempo, para a gente poder explicar de forma bem didática, bem prática, quilombos são locais de resistência e de preservação territorial que vem desde o final do período de escravidão no país e alguns já anteriores à libertação, né, suposta libertação dos escravos. Então, de forma bem simples, pessoas escravizadas viviam dentro de localidades, muitos trabalhavam em fazendas, e quando eles fugiam ou quando conseguiam, né, se desvencilhar daqueles senhores que os compravam, iam para locais onde eles teriam segurança, organizavam sociedades, organizavam ali suas comunidades e traziam outras pessoas de outros locais. Então a gente tem
por exemplo, o Quilombo dos Palmares, que é um dos mais conhecidos do Brasil, que faz referência a Zumbi, que agora a gente está ainda terminando novembro, não, já terminamos novembro, né? Terminamos, hoje é 1º dia. Mas novembro, o mês da consciência negra, e aí tem essa referência a Zumbi. A gente tem vários quilombos importantes espalhados pelo Brasil, e a gente desconhece que em São Paulo, nosso estado, existe aproximadamente 51 terras ainda esperando, né, regularização, para que se tenha oficialmente esse espaço preservado. Então, trazendo para a nossa realidade, eu estou falando de um contexto histórico onde pessoas escravizadas fugiam, iam para locais onde poderiam construir uma comunidade em segurança e lá tinham uma vida organizada, com plantações, com colheitas e funcionava dentro de uma estrutura muito bem pensada pelas pessoas que lá habitavam. Fazendo uma viagem no tempo, trazendo para a nossa realidade, essas pessoas, essas localizações, esses territórios onde esses quilombos existem, eles são locais onde há uma preservação muito maior. Então, se antes a preservação, a princípio, era da vida, e aí depois dos costumes, das tradições, hoje já se tem um pouco mais de segurança para estar vivo, né? E aí essa preservação, ela se dá realmente nas questões culturais, nas questões da natureza. Existem vários institutos, inclusive, que quando pesquisam a respeito desses territórios, tanto quilombola quanto indígenas, que também são espalhados dentro do estado de São Paulo, inclusive na cidade de São Paulo nós temos vários territórios indígenas e a gente pouco sabe disso, né? Quando se faz pesquisas dessas localidades, se percebe o quanto ela evolui na relação de preservação, o quanto ela se regenera, o quanto de espécies já tidas como extintas, por exemplo, são encontradas dentro desses territórios. Então não é só uma questão de preservação cultural, das questões étnicas, das questões da origem, né, de ter ali as suas tradições como a dança, as religiões mantidas. Também é uma preservação do local. E isso acaba sendo um privilégio termos pessoas que cuidam desses espaços e a gente poder ir lá visitar como você foi e assim por diante, né? Nós temos em São Paulo, por exemplo, 26 escolas quilombolas. Dessas 26, 2 são escolas estaduais e 24 escolas municipais. Então a gente, independente do local do estado onde nós estejamos, a gente tem contato com essas comunidades. A gente tem contato com estudantes, inclusive, que fazem parte dessas comunidades, né? Ou que os seus familiares ainda estão dentro dessas comunidades. A gente tem, tanto no interior quanto na parte do litoral de São Paulo, comunidades quilombolas muito tradicionais, que já começam a fazer um trabalho, inclusive, de levar para fora dessa região, fora desse território, aquilo que está sendo produzido. Então, por exemplo, a gente tem quilombos que trazem as suas produções, sejam artísticas ou sejam aquilo que eles plantam, colhem, eles trazem para feiras orgânicas ou eles fazem bazares onde esses produtos são vendidos num preço bem acessível nas periferias, sem contar que você tem algo de muita qualidade, né? Algo que foi plantado e cultivado sem nenhum tipo de agrotóxico ou coisa do tipo, e além daquelas questões culturais, como eu falei, de se preservar a tradição, a história. A gente consegue identificar quem somos, a gente consegue contar um pouco das histórias, né, que foram sendo constituídas ao longo do tempo, a partir da preservação, da oralidade que a gente encontra dentro desses territórios. Nossa, olha que lindo essa relação de resistência e agora a resistência para conservar justamente tanto o local, as tradições, né? E o quanto isso é importante, porque ajuda a conservar a região e o meio ambiente. E a gente também acaba nos conhecendo outras culturas, outras formas e aprendendo também, né? Porque querendo ou não, quem mais que eles para conhecer justamente sobre o solo, sobre as transformações, colheita, né? Então eu acho isso formidável, né? Eu quero voltar, quero conhecer, quero visitar. A gente tem também alguns aqui no... quando a gente sai ali
Agora me fugiu o local, mas foi um dos locais que eu visitei também. Eu falei assim, Elisa, a gente vai ter visita no Quilombo. Eu falei, nossa, tô interessada, né? Já tô vendo aqui os planos em dezembro, final de semana, para passar. Porque é muito importante a gente conhecer e a gente volta mais rico de conhecimento e falar com propriedade, porque justamente não é porque a gente não... Se a gente não conhece, vamos conhecer, vamos visitar. E aí a gente volta a falar isso. Ah, porque eu não sei, porque eu não estudei, mas você tem a sua experiência. Então, você pode se apropriar do que se trata e falar, fazer uma pesquisa, mas trazer a sua experiência, que eu acho que a experiência vivenciada, você percebe na pessoa na hora que ela fala, né? Eu conheci isso, eu aprendi isso. É tão gostoso ouvir, né? Fala assim, nossa, também quero. E uma coisa muito interessante, quando a gente tem a oportunidade de ir para esses territórios, a gente conhece, a gente aprende, a gente desenvolve outras habilidades, como a humildade, né? A abertura ao novo, que está dentro do socioemocional, legal. Só que é muito comum a gente se encontrar, a gente se enxergar, a gente se perceber parte daquilo. A gente está falando de territórios espalhados em 14 municípios pelo estado. Então a gente vai se identificando com as histórias, com a narrativa. Embora a gente não tenha isso documentado, a gente consegue perceber que, o quanto antigos são os saberes ali produzidos e da forma oral isso vem sendo trazido de tempos em tempos. Então a gente consegue se apropriar, inclusive, de um pedaço vivo da história com aquelas pessoas mais antigas que estão ali contando as suas passagens. A gente percebe o quanto acolhedores, independente das condições econômicas, independente de toda a resistência que ainda hoje é necessária por conta de invasão, de grilagem, a gente percebe o quanto são acolhedores, o quanto são desprendidos de valores que, dentro do nosso cotidiano, dentro do nosso formato de sociedade, a gente acaba dando muita importância. A gente percebe que esse tempo, esse espaço, essa questão de propriedade, ela funciona de uma outra forma. Então a gente consegue sair, inclusive, transformado. Se encontra, se reconhece, percebe que faz parte daquilo, mas também se transforma para poder auxiliar em outros ambientes, em outros espaços, né? Nossa, bacana, né? Eu já estou aqui muito feliz, né, da sua presença, de aprender tanto, de ver como é essa ação transformadora, e quero me transformar, né? Eu acho que eu tenho uma abertura ao novo e conhecer coisas novas sempre, isso é fundamental, né? Porque eu acho que a gente sempre vai trazer alguma coisa muito importante para a nossa vida aí, que a gente vai usar. Então, se apropriar disso é muito importante. Bom, nessas comunidades a gente tem lá a localização, passando para vocês aí no slide, a localização do Quilombo, que a gente está falando, né, de São Pedro, localizado no município de Eldorado e Iporanga, nessa região do Vale do Ribeira, e aproximadamente com 39 famílias, mas pode ser que tenha mais, porque a fonte que a gente tirou já faz um tempinho. E prática, o que são as práticas de agricultura, né? De coivara, baseada no revezamento das terras cultivadas, respeitando justamente, claro, essa reintegração da terra. Quando a gente tem práticas de culturas de revezamento, a gente percebe que a terra ela consegue se desenvolver melhor, né? Então, isso é importante trazer e saber esse respeito da terra, por tanto conhecimento aí dentro dessas práticas que a gente deve respeitar. Tá certo? Bom, a região, então, do Vale do Ribeira, ela tá aí no mapa, que eu acho importante a gente falar e sempre situar qual é a localização aqui do nosso estado, que é gigantesco, e qual é a região que pertence, que a gente trouxe aqui, mas como o professor Luiz bem falou aqui, existem diversas localizações, talvez um mapa mais para frente para a gente estar trabalhando quais são essas localizações, o que a gente tem de diferente em cada uma delas, é bem importante para a gente trabalhar, tá certo? E a proposta para o nosso desdobramento dessa aula aí vai ficar para vocês o levantamento de hipóteses e o desafio do nosso escape room aí como finalização da nossa unidade curricular.
tá certo? Professor, muito obrigada por tanto conhecimento compartilhado hoje, por poder estar aqui. Aprendi muito, já me sinto tocado a visitar também as cavernas. Muito obrigado. Tá certo, muito obrigada. E para você aí de casa, até a 1C2. Tchau, tchau. Tchau.